E olha, hoje, terça-feira, é dia de tirar dúvidas sobre previdência social. Onde? Aqui no nosso Fenômeno. Fique alerta! Muito bem, e nós estamos agora recebendo com muito carinho aqui o gerente da agência do INSS do Tabuleiro, o Luiz Bezerra. Eu até na saída falei Paulo Bezerra, que é um grande amigo nosso, que é o Paulo, mas está aí, o Luiz Bezerra, tá, que é o gerente da agência do INSS lá do bairro do Tabuleiro. E ele vai falar sobre o auxílio-doença, tá? Então, Luiz, seja bem-vindo. Desculpa pelo Paulo que eu falei no começo, tá? Mas tudo bem, acontece. Prazer tê-lo aqui, mais feliz ano novo. Vamos falar um pouquinho desse auxílio-doença, que as pessoas acabam se confundindo, né, com esse benefício. Que você explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente, o auxílio-doença, na verdade, ele é um benefício pago, né, para quem é segurado do INSS. Então, o Marcos ele veio aqui, né, umas semanas atrás e falou sobre a qualidade de segurado. Então, o principal requisito para a pessoa receber o auxílio-doença é a qualidade de segurado. Então, a pessoa tem que estar pagando o INSS, né, há pelo menos 12 meses e manter a qualidade de segurado. E o segundo requisito é a questão da incapacidade. A incapacidade, ela tem que haver. O que é incapacidade? A pessoa está doente? Não. A incapacidade, na verdade, é a pessoa não está com condições de exercer a sua atividade habitual. Então, por exemplo, né, a pessoa, né, sofre um acidente, né, tem um problema, né, na mão, no pé, sei lá, né, qualquer tipo de doença que incapacite para o trabalho, ele dá direito ao auxílio-doença. Quer dizer, por exemplo, a pessoa é marceneira, por exemplo, né, marceneiro, e aí ele, de repente, teve um problema que machucou as mãos. Então, ele terá, então, a condição de ter o auxílio-doença, é isso? Sim, porque isso o incapacita de continuar o seu mistério, o seu trabalho, por exemplo. Sim, ele dentro da sua qualidade de segurado, né, mantendo a sua qualidade, ele possuindo a carência, ele tem sim direito à questão do auxílio-doença, a receber o benefício. Perfeito. Como é que é essa carência, Luiz? As pessoas não entendem, que acham assim, eu já tenho a idade, eu já vou conseguir o auxílio-doença. Não é bem assim, não é? Não, exatamente. A questão da carência para o auxílio-doença são 12 meses. Cada benefício ele possui uma carência específica. No caso do auxílio-doença, são 12 meses. Exceto se a pessoa sofreu um acidente de trabalho, né? Que é aquele caso, por exemplo, uma pessoa trabalha como motoboy, né? E ela sofreu um acidente nesse tempo de trabalho que ela tem, né? Nesse percurso do trabalho, durante o expediente de trabalho. Então, nesse caso, a carência é só um mês. Na verdade, é ser só o segurado da Previdência. Só nesses casos de acidente de trabalho. Se a pessoa é somente uma doença que incapacite para o trabalho, são 12 meses. Entendi. No caso de acidentes é que pode ser, então, em um mês, é isso? Isso. E 12 meses, então, de carência para doenças, enfim, está explicadíssimo, acho que você já explicou com detalhes, então. Vamos fazer o seguinte, Luiz Bezerra, vamos agora ver a primeira pergunta dos nossos telespectadores que estão participando com a gente aqui nesse quadro Meu INSS. Vamos ver aqui no telão, ó, vamos ver quem foi que fez a pergunta aqui para o Luiz, o Diógenes Amaral. Luiz, quem tem direito ao auxílio-doença? Importante, né? Foi aquilo que a gente já respondeu, né? O auxílio-doença é um benefício que é pago, né, para o segurado. Então, a pessoa que não é segurado do INSS, ele, na verdade, não dá direito ao auxílio-doença. Né? E tem que estar dentro, né, tanto da qualidade de segurado como da carência e a questão da incapacidade para o trabalho. Então, esses 3 aspectos são verificados, né? A carência, que são 12 meses, né, prioritariamente, exceto se for acidente de trabalho, a manutenção da qualidade de segurado e a questão da incapacidade. Porque tem muita gente também que, por exemplo, um exemplo, né? A pessoa contribuiu 12 meses, mas perdeu a qualidade de segurado. Ontem eu atendi 2 casos assim, né, de pessoas que têm... Como é que ele perde a qualidade de segurado? Por quê? Porque ele deixa de pagar, é isso? Sim, ele deixa de recolher. Quando a pessoa deixa de recolher por mais de um ano, ela perde a qualidade de segurado. Então, foi justamente esse caso do segurado que eu atendi ontem. Entendi. Ele recolheu até maio de 2018, né, e foi dando entrada em benefício. E ele teve o benefício concedido, só que a incapacidade foi em dezembro. Então, ele tinha perdido a qualidade de segurado. Né? E teve outro também que a pessoa contribuiu até 2017 e também deu entrada na perícia, foi aprovada, foi constatada a incapacidade, só que ele não tinha qualidade de segurado, ele acabou perdendo. Então é justamente isso, ele tem que ter a contribuição por pelo menos, né, atualizada pelo menos 12 meses. Entendi. Né? Seguidos, né? Enfim, muito bem. Vamos lá então a segunda pergunta de quem fez aqui conosco, nossos telespectadores, para o Luiz Bezerra, vamos ver. É a Luciana Lima. Como faço para requerer, Luiz, o auxílio-doença? Hoje, com o fluxo de atendimento do INSS, o auxílio-doença, ele é requerido prioritariamente pelo 135, pelo telefone 135, né, pelo Meu INSS, a pessoa tendo acesso com a senha do Meu INSS, né, que a gente, né, no quadro fala muito, né, sobre o Meu INSS. Isso, né, pelo Meu INSS, a pessoa consegue requerer o auxílio-doença
e também pela própria internet. Mesmo sem a senha do meu INSS, se a pessoa colocar lá no site de busca, né, agendar a perícia do INSS, a pessoa pode conseguir isso sem ter a senha do meu INSS. Ela é direcionada ao site do meu INSS, que é como se fosse um login offline, e lá ela é encaminhada à marcação da perícia médica. Muito bem. Vamos à terceira e última pergunta, então, dos nossos telespectadores aqui no telão para o Luiz Bezerra. Vamos lá? Vamos ver, então, quem está perguntando. É a Quitéria Silva. Luiz, o que muda após a reforma da Previdência? Essa é a dúvida que muita gente tem, né, Luiz? Exatamente. Então, depois da reforma da Previdência, né, que está vigorando desde o dia 12 de novembro, o auxílio-doença, na verdade, ele não foi tão afetado na questão dos direitos. Os direitos continuam os mesmos. Mas a questão que vai afetar é a questão do salário. Então, a renda, na verdade, ela pode, dependendo do caso, diminuir um pouco. Ou até ela pode não ser alterada no caso da pessoa que recebe um salário mínimo. Né? Que antigamente em novembro. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Então, até o dia 11 de novembro, as contribuições elas eram medidas, né, com a média dos 80% maiores salários que a pessoa contribuía. Né? E com a reforma, agora é 100%. Então, não existe exclusão dos menores salários. Em cima dessa média, é aplicado 91%. Então, esses 91% é o que é a média do salário do benefício do auxílio-doença. Está explicado. Então, muda muito pouco, né? Ou quase nada, então, né? Nessa reforma da Previdência, no caso do auxílio-doença, não é isso, Luiz? Sim, existem alguns benefícios que não foram afetados pela reforma. Né? Alguns, né, a aposentadoria rural, né, a aposentadoria para deficiente, né, o auxílio reclusão, mas no caso do auxílio-doença só foi afetada a questão do cálculo do valor do benefício. Perfeito, muito bem. Luiz, eu quero agradecer a você pela sua participação, apesar de hoje ser o último dia do ano, né, todo mundo já se preparando e você não se furtou em vir aqui e dar os esclarecimentos para os nossos queridos telespectadores e também os contribuintes do INSS. Então, quero agradecer a você, desejar um feliz ano novo, paz, saúde, sucesso e que no próximo ano tenhamos aí, então, essa mesma parceria como prestação de serviço para todos os alagoanos. Ok, Wilson, eu que agradeço, né? Queria também desejar a você, toda a sua família, né, os telespectadores, um feliz ano novo, né? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Amém. Luiz, um abraço grande, viu? Parabéns a você, Deus te abençoe muito hoje e sempre, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, você é gente boa demais, parabéns. Obrigado.